Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de Neuroeducação. Eu sou o professor Marcos dos Anjos. E o tema de hoje é: cada país valoriza a inteligência que merece. Bom, nosso tema, nós esperamos que vocês, se vocês gostarem, deixa lá o seu like, deixa seus comentários, ok? E se quiser, tá sempre recebendo os nossos vídeos aí, se inscreve no canal, tá legal? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Começando com o tema de hoje. Cada país valoriza a inteligência que merece. O que a gente quer dizer com isso, né? Vamos lá, vou explicar para vocês. Olha só. Esse desenho aqui, em alguns vídeos anteriores, a gente já tem trabalhado com ele. Então, aqui significa o seguinte: papai e mamãe que se juntaram para fazer uma célula ovo, um zigoto. Uma célulazinha ovo, que é o início de tudo, né? O início de cada indivíduozinho, né? Então, essa célula ovo, ela vem se desenvolvendo, né? Passa pelo processo de desenvolvimento, a gente também já falou sobre isso, a fase de mórula, depois o embrioblasto, a própria palavra significa a formação do embrião, e daí começam a formar todos os tecidos que formam o corpinho desse feto e depois da criancinha. Tá legal? Então, tudo isso começa a partir daqui. Esse desenvolvimento, vai culminar a partir dos 9 meses no quê? No nascimento. Algumas crianças um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas volta dos 9 meses, Então, o nascimento da criança. A partir daí, essa criança, então, ela começa a entrar em contato com os estímulos do meio externo, ok? Não se esqueça que, na verdade, ainda na fase de desenvolvimento, tem toda aquela preocupação com a mãe, lembra? O pai, muitas vezes, não tem uma participação direta aí, porque o pai não tem útero, só a mãe, portanto, então é ela que vai ter aí que participar nessa fase de desenvolvimento ativamente. Nosso papel nessa fase aí é mais na fase inicial e mais para frente, que a gente participa aí. Muito bem. Então, ainda dentro dessa fase de desenvolvimento intrauterino, muito importante o cuidado da mãe com a própria saúde, com o que come, com o que bebe, com a forma com que ela lida com aquilo que ela está colocando para dentro do próprio corpo, porque parte disso pode, como a gente já viu, levar a uma certa alteração no desenvolvimento da criança, A gente já falou sobre isso, mas então, ocorreu tudo bem aqui, o desenvolvimento da criança, e ela nasceu tudo bem, trazendo aqui, as suas características genéticas, do encontro do pai e da mãe. Então, ela nasceu, basicamente, ela nasce, numa condição muito, como se fosse um computador, com um HD, gigante, um HD de não sei quanto giga, um HD, podemos dizer, quase infinito, E que programa que ela traz? O que a criança já vem fazendo? Ela faz o básico: xixi, cocô, ela chora, ela mama, ou seja, ela traz uma circuitaria, um sistema nervoso primitivo, mas que é o suficiente para manter ela viva. Então, nasceu nessa condição, tá tudo perfeito. Agora, então, os estímulos externos começam a interagir com essa criança. Então, o que você vê, o que você ouve, o que você cheira, tudo isso vai estimular o cérebro da criança, vai moldar o cérebro da criança. Daí a importância da qualidade dessa convivência dos pais com a criança. A gente sempre frisa aqui, pelo menos até 2 anos de idade. A gente comentou isso. Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que apontam, em países que têm um alto índice de desenvolvimento humano, da importância de se conviver bem até os 2 anos com os pais. Óbvio, ou com um ou com o outro. Muito bem, então a qualidade desses estímulos, começando pela família, ajudam a moldar esse cérebro saudável da criança. Então, nesse período de 2 anos, o que nós temos que fazer? Estimular a criança com qualidade. O que é que você oferece para essa criança de manhã? O que você oferece para essa criança de tarde, de noite? Repare, por exemplo, que
aqui no nosso país, nós estamos vendo o quê? Que nos horários da manhã, a criança não tem muita opção de programas, né, interessantes que possam estimular o seu aspecto cognitivo. Nós observamos que não tem assim na televisão aberta, né, em rádios, em jornais, em televisão, assim, de maneira geral, aquelas informações que não vêm dos pais, ela não é uma informação de qualidade, um estímulo de qualidade. Repare, se você pegar uma criança com 2, 3, 4 aninhos e coloca ela na frente do horário nobre da televisão, às 9 da noite, 9 e pouquinho, 8 da noite, dependendo, né? O que nós vamos ver, por exemplo, nos principais canais de comunicação? Repare que não tem uma informação de qualidade para o desenvolvimento do cérebro da criança, né? Que valores que vão ser passados? Que tipo de informação essa criança está recebendo? Ela está ouvindo, por exemplo, briga? Está ouvindo confusão? O que ela está ouvindo? O que ela está vendo? Ela está vendo cenas de carinho, cenas de agressividade, todo esse entorno que para nós adultos é só uma forma de interpretação daquele contexto. Para a criança, isso pode ter um efeito diferente, principalmente quando os pais não participam ativamente, né, da educação da criança, ou seja, fica um tempo lá vendo novela, vendo televisão ou vendo WhatsApp e às vezes deixam de estar cuidando com o tipo de informação que essa criança está acessando, né? Então, olha o que a gente comentou com vocês aqui. Cada país valoriza a inteligência que merece. Por que isso? Porque, na verdade, o que nós estamos oferecendo, a maioria das vezes, para a nossa criança, tem uma qualidade, valoriza o desenvolvimento cognitivo para uma sociedade que é uma sociedade de bem. Olha só, a maioria das vezes, em horários em que a família está reunida, o que nós percebemos? Às vezes você tem um jogo na televisão, eu não tenho nada contra jogo, adoro jogo também, mas não é só jogo, né? Não é só novela. Vocês repararam que, por exemplo, em horário nobre, nós não chegamos a ver, ou não é notícia, alguém que ganhou a Olimpíada Brasileira de Matemática? Uma Olimpíada Brasileira de Física? Um concurso de Geografia? Da língua portuguesa? Isso deveria fazer parte do contexto do desenvolvimento das nossas crianças. Por quê? Porque isso chama a atenção de forma positiva. Então, o que nós queremos que nossas crianças desenvolvam, nós precisamos dar na forma de estímulo, né? Então, o que na maioria das vezes nós estamos permitindo que eles vejam, que eles ouçam? Que tipo de informação nós estamos permitindo que eles acessem? Isso vem de encontro à pergunta: cada país valoriza a inteligência que merece. Então, se nós tivermos a valorização dos vários tipos de inteligência, nós teremos também a oportunidade de oferecer às crianças os mais diferentes tipos de conhecimento. Então, tem indivíduos que deveriam aparecer em horário nobre falando da importância daquele contexto, sei lá, vamos dizer assim, lembra que a gente comentou sobre inteligências múltiplas em um vídeo anterior? Então, nós precisaríamos ofertar as várias possibilidades de inteligência para a criança, não só na escola, mas também nos períodos em que elas estivessem dentro de casa, interagindo com os pais ou com os meios de comunicação que entram todo dia nas nossas casas. Entende? Então, muitas vezes eu sei, a maioria das vezes os pais não pensam muito nisso, né? Deixam por conta de que o governo, por exemplo, fiscalize isso, que cuide disso para nós. Mas muitas vezes são pequenos gestos que podem fazer com que você aperte um canal, que escolha um outro programinha, que se não tiver nada interessante para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo da criança, né, que você desligue tudo, então que você faça uma interação, que a família faça a interação. Por quê? Porque muitas vezes a gente não fazendo isso, outras pessoas vão fazer.
e os principais canais de comunicação hoje não têm essa preocupação em desenvolver as crianças nesse aspecto cognitivo, levando numa direção, né, que vá dar a ela a oportunidade de conhecer os diversos tipos de inteligência. Quando nós falamos, por exemplo, de algum tipo de esporte na televisão, nós estamos valorizando um tipo de inteligência. E que é muito, aqui no Brasil nós valorizamos muito o que? Nós valorizamos muito a arte do movimento, né? Os sinestésicos, como por exemplo no esporte. Nós valorizamos muito também, lembra da inteligência musical? Mas não existem só essas inteligências, existem outras também. Então nós precisamos ofertar tudo isso, né? E se nós dependermos daquilo que aparece todo dia de informação das nossas casas, através dos meios de comunicação, nós vamos depender muito do que nos é ofertado, mas que não é pensado, talvez, para o desenvolvimento cognitivo da criança, mas como entretenimento de adulto, o que é diferente. Então, quando a gente diz que cada país valoriza a inteligência que merece, nós estamos aqui fazendo um questionamento. Para que isso aconteça, para que os canais de comunicação tragam informações de qualidade, é óbvio que nós, pais, precisamos também fazer parte do processo. Saber selecionar aquilo que todo dia as nossas crianças recebem de informação dentro das nossas casas e dentro das escolas. Dentro das escolas, nós já sabemos, nós temos uma ideia, né, que é para ser daquele jeito, oferecendo os vários tipos de possibilidades e, portanto, de desenvolvimento dos diferentes tipos de inteligência. Mas, quando nós chegamos em casa, muitas vezes nós esquecemos e deixamos por conta, né, desses canais de comunicação de darem as informações para os nossos filhos. Mas cuide, porque cada país valoriza a inteligência que merece. Que inteligência você valoriza? Que inteligência você quer que seu filho desenvolva? Nós queremos que ele desenvolva um pouco de cada uma delas e que seja um indivíduo saudável, né? E que participe de uma forma decente da nossa sociedade. Então, vamos fazer parte do processo, ok? Um abraço, pessoal. Era isso que a gente tinha para poder passar hoje, né? Na verdade, isso tudo tem a ver com quem? Com o cérebro. Por quê? Inteligência são mecanismos neurais. Então nós precisamos cuidar com o tipo de informação que os nossos filhos estão acessando pelos mais diversos canais de comunicação, ok? Abraço, pessoal, tudo de bom!